dia, estudantes do 8º ano. Tudo bem com vocês? Eu me chamo professor Armando Pérez e vou estar hoje trabalhando junto com a professora Vanessa, que vai dar o bom dia dela daqui a pouco para vocês, com geografia e sustentabilidade. Como é que tá o seu dia? Já assistiu às aulas direitinho? Tá gostando? Já olhou para fora hoje para ver como é que tá o tempo? Então, nossa aula, ela tem como título a natureza, seus fenômenos e a transformação do espaço natural. Então já está aí um spoilerzinho do que a gente vai ver hoje, tá? Também com essa questão da natureza, do dia. Vamos passar agora para ela dar o bom dia dela. Professora Vanessa, bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui, né, iniciando mais uma aula aí cheias de novidades nesse ano letivo, que vai ter muito estudo, muito aprendizado aqui junto com a gente, né? Eu já estou aqui, ó, com o meu cafezinho para assistir a aula de hoje. A gente vai ter o momento da aula de geografia e já a gente vai analisar um pouquinho, né? Aprender um pouquinho sobre a sustentabilidade, certo, gente? Sejam todos bem-vindos, tá bom? E eu reforço aqui, né, pessoal, a questão da interação. A gente tem um chat, né, que vocês podem interagir com a gente ao vivo para tirar dúvidas, fazer algum questionamento, né, durante a aula. Então, é muito importante que vocês interajam, porque a gente constrói o conhecimento assim, nesse diálogo, né? Nesse bate-papo. Diminui também a distância, né? Um instrumento, a tecnologia, né? A serviço aí da educação, por exemplo, de diminuir essa distância entre a gente, né? Das telas aí, a gente pode se aproximar nesse formato virtual. Então, a gente faz esse apelo, né, para que vocês interajam mesmo, que é bastante importante. A gente está ainda com o chat tendo algumas configurações, né, atualizações, mas acredito que na próxima semana a gente já vai estar aí junto com vocês para poder interagir aqui no chat, tá bom? Então, bons estudos e a gente vai conversar durante essa aula aqui. Lembrando sempre, né, para seguir, entrar lá no YouTube e seguir a página do Educa Recife, né, curtir, lá você pode acessar as aulas, tá? E também no aplicativo a gente tem a reprise dessas aulas às 14 horas. Então, quem está assistindo depois, né, pode utilizar esse recurso extra, né? Então, o importante é você trazer o estudo para o seu dia a dia, mesmo que tenha alguma impossibilidade ali, não conseguiu pegar a aula ao vivo, né, assistir. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo aí a reprise, tá certo? Então, vamos começar aqui observando o primeiro conceito da nossa aula, né? O conceito base para a geografia, que vocês já ouviram falar no 6º, que vão ouvir no 7º, no 8º, no 9º, no ensino médio, é o conceito de espaço geográfico. Então, vamos aprender agora, né, para das próximas vezes já ser bem fácil, bem tranquilo para vocês, né? O espaço geográfico, ele é composto pela interação de dois elementos, né, a natureza e a sociedade. Ora, antes da humanidade existir, né, quando ela passou a ocupar os continentes, só existia a natureza. Né? A natureza, ela interagiu, ela ocupou também os continentes antes dos seres humanos. A sociedade, ela vai transformando esses espaços, né? Lembra aquela mata que tinha perto da casa de vocês, né? Aquele rio que mudou de repente? Então, isso é a transformação. A gente constrói uma ponte para facilitar o deslocamento das pessoas, para deixar a vida da sociedade mais dinâmica, mais confortável, para gerar ocupação, emprego e por aí vai, né? Então, a sociedade, ela utiliza o espaço geográfico de acordo com as suas necessidades, tá bom? Seguinte, a gente tem aqui a foto, né, de um homem negro, né, de terno, chamado Milton Santos. Milton Santos é um geógrafo brasileiro, baiano, nordestino, né? E ele é um dos mais importantes geógrafos teóricos da geografia no Brasil. Ao lado da foto do Milton Santos a gente tem uma encruzilhada e uma cidade aí com um aspecto bem movimentado. E o Milton Santos, ele teoriza, né? Uma das principais teorias dele é sobre o espaço geográfico. Para esse
para esse geógrafo, para esse estudioso, o espaço geográfico ele é composto por um sistema de objetos, né, e um conjunto de ações. Então é isso. Os objetos, os objetos do espaço eles são tanto artificiais quanto naturais, ou seja, se você tem ali uma estrada, ela é um objeto, ela foi criada. A própria cidade, se a gente parar para pensar, é um objeto, né? A cidade é algo artificial, foi criado pelo homem, é moldado, né? É a forma de moldar o espaço. É por isso que a gente vai para uma cidade diferente da nossa, vai visitar, fazer um turismo, vai visitar um parente, e o que é que a gente vê? A gente nota elementos semelhantes, mas dispostos no espaço em outra ordem. Por quê? Porque apesar de haver a mesma necessidade de passar um rio, não é o mesmo rio, não são as mesmas pessoas, né? Então, isso faz com que a gente tenha diferentes elementos espaciais. Tranquilo, pessoal? Tá dando para acompanhar direitinho? Qualquer coisa, manda a dúvida, né? Escreve pra gente que a gente vai fazendo essa interação, vai trocando essa ideia. Seguinte, uma coisa muito importante, a gente não pode separar, é indissociável. Olha que palavra nova aí, indissociável, né? Que não se pode separar. Beleza? Então, além de aprender os conceitos geográficos, a gente vai enriquecendo o nosso vocabulário, beleza? 8º ano, vamos nessa. Continuando aqui, a gente tem exemplos disso que eu acabei de dizer, né? As fotografias, né? Nós temos 3 fotografias, tá? Elas servem para a gente analisar a paisagem. Paisagem também é um conceito fundamental para a geografia. Então, nós temos 3 paisagens diferentes. À nossa esquerda, nós temos não é nem uma foto, né? Um GIF, né? Um mini vídeo, tá? Então, a gente tem uma queda d'água, uma cachoeira, uma cascatinha aí, com um laguinho embaixo. Então, está ensolarado, a gente tem muito verde. É uma paisagem totalmente natural, não foi alterada. No meio, a gente tem a foto de uma grande metrópole, tá? Com casas, prédios, carros, estradas, né? Também é um GIF, né? Tá dando uma inclinada aí. E a gente consegue ver que é um espaço totalmente alterado, né? O mínimo de elemento natural. E na última imagem, nós temos uma estrada. Então, essa estrada, ela vai ter a composição, né? Tanto do objeto que é a estrada, né? A gente tem poste também aí de eletricidade, né? Fio de eletricidade, e tem também elementos naturais ao lado. Aí é sempre aquela dúvida, né? Que eu tenho certeza que vocês já tiraram ela lá no 6º ano com o professor de vocês, né? Que se esse espaço, né? Se essa paisagem ela é natural ou ela é alterada, ela é cultural. Ela é uma paisagem cultural, houve uma alteração, né? Essa vegetação aí do lado ela foi provavelmente retirada no momento que construíram essa estrada, beleza? Vamos seguir. Então, olhando aqui na tela, a gente tem um espaço geográfico brasileiro. Então, a gente vai... a história do Brasil, a história que vocês estudam, né, com os professores, tanto na escola quanto aqui, ela vai falar que o Brasil ele tinha uma ocupação, né, a ocupação dos povos tradicionais, dos povos indígenas, né, e esses povos tradicionais ele tinha uma relação mais harmônica com a natureza, né, porque não existia essa lógica de troca que vai existir só com o capitalismo um pouquinho mais na frente. Tá? Quando os europeus chegam aqui, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a introdução desse pensamento mercadológico, desse pensamento de troca. Então, os elementos da natureza, os objetos da natureza vão passar a ter um valor que antes não tinham. Então, isso vai paulatinamente, gradativamente, começa as modificações da paisagem do Brasil, a transformação e a organização do espaço geográfico brasileiro, que a gente viu lá no começo, que é justamente essa inter-relação entre a sociedade e a natureza. Fechou direitinho o conceito aí? Vamos seguir. Então nós temos aqui os ciclos, né? Os ciclos, eles começam no século XVI, né, com o ciclo do pau-brasil, depois vai junto disso, né, com a cana-de-açúcar, depois o declínio do açúcar, né, por questões geopolíticas, por questões globais, né? Então a globalização, segundo o próprio Milton Santos, ela se inicia nesse período, né, com essa relação entre os países europeus que eram já mercantilistas, né, e as colônias. Então isso vai ser o início da globalização que a gente vai falar já já. Então, no século XVIII, a gente tem a mineração, né, na região Minas Gerais, Chapada Diamantina, introdução ali
para a região centro-oeste do Brasil, também em busca de ouro, né? Os bandeirantes e tal, o Brasil ele vai ser desbravado. Depois, a cafeicultura, que vai ser no sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, que ao mesmo tempo vai dividir o espaço brasileiro, né, com a borracha, que é lá na região norte, tá? Então vejam, o último ciclo vai ser do café, mas antes disso eu vou dizer uma coisa, que o espaço geográfico ele é transformado, ele é ocupado, né, é intimamente relacionado, né, é indissociável à atividade econômica. Então, em cada ciclo desse, a gente vai ter uma região do Brasil diferente sendo ocupada. E qual vai ser a consequência disso? Quando eu tenho ali o ciclo do ouro, por exemplo, um monte de gente de outros lugares vão se deslocar para tentar ali achar o ouro, né? Além de existir mão de obra escravizada aqui no Brasil, tá? Então essa mão de obra escravizada também vai ser deslocada para esses territórios. Consegue compreender, pessoal? Então essa necessidade do sistema, tá? Ela vai gerar a ocupação do espaço que vai estar determinada a atividade econômica. Vamos seguir. Então, essas transformações já no mundo, né, elas que também estão relacionadas aqui. Vai ser a Revolução Comercial e Industrial, que em história vocês veem isso bem direitinho, tá? O capitalismo, como eu falei para vocês, né, ele vai modificar as relações de trabalho. E o momento atual, né, que se inicia na década de 70, que é a globalização. A globalização ela é a aceleração dos fluxos mundiais, de pessoas, de capital, de mercadorias, né? É feita essa evolução que a gente vai ter aqui, e de, principalmente, informação. A informação agora está sendo levada para vocês, né? Então, há um fluxo de informação acontecendo aqui, né? Então, isso só foi possível a partir da década de 70, né? Com as inovações tecnológicas, que é o que a gente pode ver aqui, né? A gente vem aqui de um veículo que é movido a vapor, né? Tem a eletricidade e a gente tem o celular e a inteligência artificial, a gente tem um robozinho aí, ok? Então, vamos adiantar aí, já começando a entrar na reflexão ambiental. Então, por que nós precisamos mudar o ambiente? Buscamos um maior conforto, progresso ou simplesmente vantagens econômicas? O que será? Eu já falei isso aqui. Então, ó, tá com um caderninho aí, tenta responder, constrói uma resposta, tá? Bota aí para depois refletir sobre isso, mas lá atrás eu falei sobre isso. Então, fica ligado. E essas transformações, elas são feitas pelo homem, obviamente, né? São racionais, né? Se utiliza racionalmente os recursos ou não, tá? E aí a gente vai voltar aqui para mais uma reflexão sobre a paisagem, né? E aí, como eu falei para vocês, a gente tem aqui a foto, né? Uma fotografia, parece uma pintura de uma montanha, né? Com neve, tem uma floresta de coníferas, essa montanha está sendo refletida num rio, tá? Que é justamente para a gente pensar sobre como essas paisagens, se elas um dia vão deixar de existir, tá bem? Então, essa paisagem ela é modelada, ela é criada. Então, como eu já venho falando para você, a gente está só vendo isso de diferentes formas para ficar mais claro. Né? De acordo com o interesse, né, daquele determinado lugar, com a tecnologia disponível, né? A gente não tinha tecnologia para fazer essa transferência aqui. Né? E que objetos espaciais são necessários para que aconteça essa aula agora, para vocês estarem recebendo isso aí. Né? É necessário toda uma infraestrutura elétrica, toda a infraestrutura de transmissão, né? Através da internet e por aí vai. Então, é sempre interessante, né? E o objetivo dessa aula é refletir o que está ao seu redor, né, pessoal? A gente olha para o todo, a gente olha para fora, mas para pensar o que está perto da gente, para pensar como as nossas ações também, de alguma forma, né, vão chegar a impactar também o nosso espaço, a transformar o nosso espaço. Ok, pessoal, vamos seguir aqui falando de sustentabilidade. A prática sustentável é uma necessidade e preocupação constante do uso racional dos recursos, tá? Então, para trazer esses elementos aqui para vocês de uma forma bem reflexiva, eu vou chamar agora aqui Vanessa, vem para cá. Vamos nessa, né? Bom, gente, né? Vamos trabalhar agora um pouco aí, né? Depois de a gente ter
feito essa explanação aí com o professor Armando, né, sobre a questão do espaço geográfico, enfim, vamos agora fazer algumas reflexões acerca da sustentabilidade, né? Vamos pensar sobre essa tal sustentabilidade que a gente escuta tanto hoje em dia. Vamos lá. Inicialmente, né, vamos refletir aí, né? Sustentabilidade, o que você tem a ver com isso, né? O que é que nós, né, indivíduos, seres humanos, temos a ver com essa questão aí da sustentabilidade? Vamos... Pronto, gente. Vamos analisar aí, né, o que é que temos, o que é que nós, seres humanos, tem a ver com essa questão, certo? Bom, se vocês observarem na TV, em produtos que a gente compra, muitas vezes a gente encontra algum símbolozinho ali dizendo que aquele produto é sustentável, é reutilizável, enfim. Então, de uns tempos para cá, a palavra sustentabilidade parece estar em todos os lugares, não é mesmo? A gente o tempo todo está falando aí de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, né? Práticas sustentáveis que a gente pode fazer no nosso cotidiano. Então, a gente está ouvindo falar bastante sobre isso. Bom, como surgiu, né, a origem dessa palavra aí, né, que vem do latim, sustentare, que vem de sustentar, né, de se manter, da manutenção ali de algo, né? Quando a gente pode se manter em um trabalho, né, em uma rotina, isso vem aí de sustentar. Então, essa palavra veio desse formato, né, dessa capacidade da gente sustentar e diz respeito às questões ambientais, aí que a gente vai entender logo em seguida. Veja, a capacidade de manter-se, né, trazendo para a questão do meio ambiente, né, é satisfazer as necessidades de agora sem comprometer a sobrevivência das próximas gerações. Então, a gente refletindo, né, que a gente está num momento onde a gente necessita pensar sobre práticas mais sustentáveis, gente, né, não só nos nossos cotidianos, mas também a nível global, né, políticas de incentivos mais para que possamos caminhar de uma forma mais sustentável. Porque e aí eu queria só adicionar aqui rapidinho, né, que é função de todos, né, refletir sobre o direito a um ambiente sustentável, né? Isso está na Constituição, que a gente vai ver com Vanessa em breve, tá? Então a Constituição Federal Brasileira traz esse direito, né? Ela já traz isso nela. Então é importante a gente entender que a gente não está falando isso por uma questão conceitual, é uma questão de esclarecimento, é uma questão de cidadania. Obrigado. Exatamente, né? E assim, a gente tem essa necessidade e a certeza, né, que hoje a gente precisa cuidar do nosso meio ambiente, porque afinal de contas a gente passou anos aí explorando, né, sem esse cuidado de preservar nossos recursos naturais, sem um olhar cuidadoso também para os seres humanos, né, isso, as desigualdades aí sociais aumentando cada vez mais, e aí a gente viu que esse formato aí estava insustentável, né, gente? Então, precisa realmente a gente ter uma nova visão, reeducar esse olhar, nossas práticas, nossas atitudes, que políticas cada vez mais sejam em prol de olhar essas questões ambientais. Mas vamos seguindo aqui, né? Precisamos ser responsáveis para não esgotar os nossos recursos, né? Que isso a gente vem falando nas aulas de sustentabilidade, nas aulas de geografia também vocês vão estudar um pouco sobre isso, porque os que vierem depois, né, as próximas gerações, as futuras gerações também vão precisar desses recursos, né? A gente precisa dos nossos recursos naturais. A gente, por exemplo, o Brasil é um país rico em recursos naturais, mas infelizmente a gente realmente não cuida, né? Não preserva.
A gente viu aí falar, em 2020 mesmo, Pantanal, Amazônia, as queimadas que a gente escuta diariamente nos telejornais, vê na internet, né? A quantidade de descuidado, né? De práticas insustentáveis, de exploração que a gente vem tomando nas últimas décadas. Então aí, ó, o uso irracional e excessivo dos nossos recursos naturais causaram problemas ambientais no âmbito tanto da natureza quanto no âmbito social, né? A gente vive numa sociedade mais desigual, né? E também afeta a qualidade de vida dos seres humanos, né? Isso tudo é uma consequência. Então afeta nas questões sociais, afeta nas questões ambientais, enfim. Bom, e aí, né, com todas essas questões aí das explorações dos recursos naturais, a questão aí das desigualdades, se viu a necessidade de pensar um desenvolvimento sustentável, que é esse desenvolvimento, né, que a gente pode unir o crescimento econômico, né, porque a economia é muito importante para um país, para uma nação, né, a gente precisa desenvolver economicamente, mas a gente também precisa ter um olhar cuidadoso para as questões de preservar o meio ambiente, a natureza, né, sem falar da preocupação social. A gente vê aí o nível de pobreza, né, de várias questões, o desemprego também que entra nessa questão aí social. Então, tudo isso precisa ser olhado cuidadosamente e pensar nesse ambiente onde a gente possa desenvolver de uma forma mais sustentável. Então, é o equilíbrio dessas três vertentes aí, né? O econômico, o ambiental e o social, para que a gente realmente possa ter um futuro mais próspero, certo? Bom, o alcance desse modelo de desenvolvimento depende do esforço coletivo, né? É importante que haja esse esforço coletivo, que a gente possa fazer nossa prática diária, né, no dia a dia, se a gente resolve, né, de repente está ali, bebe uma garrafinha de água, um refrigerante, a gente jogar aquele resíduo, né, aquele famoso lixo, numa lixeira adequadamente, ou se a gente vai jogar na rua, no rio, né? Então isso aí depende da gente, como também, né, lutar, né, se informar para que a gente exija, né, políticas públicas mais sustentáveis, né, mais cuidadosa com o nosso meio ambiente. E isso a gente pode já fazer no âmbito escolar, né? Dentro da nossa escola a gente já pode, né? E pequenas atitudes ali a gente já movimentar, de repente ali se mobilizar com seus colegas, seus professores para fazer a prática da coleta, né? A separação dos resíduos dentro da escola, o incentivo a uma horta, por exemplo, dentro da escola. Isso já são práticas que a gente já pode fazer no nosso dia a dia, certo? Só uma pergunta, será que a sala de vocês está limpinha aí? Será que quando vocês... Como é que está essa situação? Então a gente tem que cuidar desses microambientes também, né? Nosso Sim. quarto, nossa casa, né? Essa educação, ela começa disso aí. Então vamos se observar e observar o nosso ambiente ao nosso redor, né? Ao redor. Obrigado. Exato. A gente está buscando melhorias, né? Um futuro melhor, então é preciso que a gente já mude nossas atitudes. Fora que também, gente, é importante, vocês que são jovens, né? Se engajar politicamente, incentivar um grêmio estudantil na sua escola, né? Para que vocês possam, não só dentro da escola, fazer políticas, né? Mas também dentro da sua comunidade, que isso também é uma forma da gente se movimentar, né? E se engajar, certo? Então aí, ó, precisa da união da sociedade civil, né? De nós, seres humanos aí, como um todo, né, da sociedade civil, das empresas também, de incentivar nas suas práticas, nos seus produtos, a forma como esse produto, né, é feito, é elaborado, ser mais sustentável, né, isso, e os estados nacionais, né, as políticas públicas aí, que precisam também estar de acordo com esse desenvolvimento sustentável, certo? Bom,
A gente vai trabalhar isso, né, nas aulas seguintes aí, a questão das conferências nacionais, né? Essa palavra desenvolvimento sustentável surgiu lá no finzinho da década de 80 e viu essa necessidade, né? E não assim de questionar, será? Não, a gente não tem mais o que questionar, é uma certeza. Precisamos sim olhar essas questões ambientais, porque senão a gente vai viver um futuro não muito agradável. A gente fala aí de mudanças climáticas, a gente não precisa nem ir lá para as calotas polares, né? Que a gente vê aí o derretimento das geleiras e tudo mais, mas o calor que a gente vivencia aqui, né? Essa mudança de temperatura, de clima, né? Tudo isso diz respeito, gente, às nossas práticas, às nossas atitudes, que realmente não dá mais para levar assim, né? Nesse formato a gente realmente não consegue sobreviver e precisamos da natureza, né? Para respirar, para viver melhor, precisamos de verde, né? Precisamos realmente estar num ambiente mais saudável. E isso a gente vive agora, gente, um momento pandêmico mesmo, isso diz respeito muito às nossas atitudes, né? Como a gente vem conduzindo dentro desse planeta Terra, certo? Então, bora ler aí, ó. As conferências ambientais são reuniões das quais participam vários líderes mundiais a fim de debaterem sobre os impactos ambientais e a promoção da sustentabilidade. Bom, a gente vai trabalhar isso nas seguintes aulas, como eu falei para vocês. Isso aí só foi um spoiler aí do que a gente... Um esquente, pois é, do que a gente vai trabalhar, certo? Eu vou passar a palavra agora para o professor Armando, que a gente já está chegando ao fim dessa aula. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham conseguido sentir o gostinho, né, desse trabalho, né? E o principal que vocês têm que fazer é exercitar o olhar ao seu redor, olhar a sua cidade. Bom dia para vocês, até mais. É isso, gente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula, certo? A gente se encontra na próxima semana. Um beijo bem grande e até a próxima aula. Tchau, tchau.